Graça e paz, meus irmãos. É sempre um prazer estar aqui a ministrar a palavra do Senhor. E além de ser um prazer, é uma grande responsabilidade, porque estamos prestando serviço para alguém que é muito exigente. É o nosso Deus, o nosso Senhor e o seu Santo Espírito. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, amado, no livro de 2 Reis. Obrigado, irmão. Eita. 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis 18. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos. Vamos ler. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante os olhos do Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a Zera, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 2º de Oséias, ou seja, era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu São Manassés, rei da Síria, contra Samaria, e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada, o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Halá, junto a Habor, ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem o fizeram. Certo, vamos ler até o verso 16. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá,
que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis, a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Vieram também, até o 16. Então, só vendo de novo o verso 16, foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Até aqui. Sempre vem um pouquinho de nervosismo, como se fosse a primeira vez, mas isso é a cobrança que nos é imposta, e eu dou glória a Deus por isso. Amados, vejam só, depois dos reis Saul, Davi, depois do rei Salomão, Israel, ela foi dividida em duas partes, tribo do norte e tribo do sul. Então, as tribos, que eram 12 tribos, elas foram divididas. E então Judá ficou apenas com Judá e uma metade ali, de uma outra tribo, se eu não me engano, Benjamim. Então, vejam só que de cada uma, ou seja, da tribo do norte e da tribo do sul, passaram-se 19 reis. Em Judá, 19 mais uma, que foi a rainha Atalia. Atalia, não Talia. E então essa rainha, ela era filha de Jezabel com Acabe, e essa mulher, ela foi um demônio para o povo de Deus. Ela tentou matar a linhagem real. Teve uma serva chamada de Joseba, filha de Jorão de Judá. Ela escondeu o herdeiro do trono, Joás, filho de Acasias, que tinha 1 ano de idade. Então, ela escondeu esse único sucessor do trono. E então essa rainha Atalia, ela tentou consolidar o seu domínio ali, colocando adoração a Baal em Judá. Então, a maioria dos reis de Israel, eles foram idólatras. Na verdade, todos foram idólatras, os reis de Israel. De Judá, sobrou apenas 4 reis, que foram o rei Asa, o rei Josias, o rei Josafá, e esse rei que nós vamos falar agora, que é o rei Ezequias. Amados, veja lá que no versículo 1 e 2, o escritor do livro dos reis, ele vai dar uma referência muito boa acerca do rei Ezequias. Ele diz assim, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, ele começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Bia. Então, Ezequias, a gente vê esse relato que ele tinha 25 anos de idade, e ele reinou ali num período de 29 anos na tribo de Judá. E quais foram as suas vitórias excepcionais, as suas vitórias exponenciais? Ele removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e era chamada de Neustã. Então, veja que ele faz tudo isso. Ele destrói os postes ídolos, ele arranca a idolatria do meio do povo de Deus. E quais foram os seus pontos fortes, além desses? Ele servia ao Senhor, ele seguia os mandamentos do Senhor. Veja, 2 Reis 18, do 5 ao 8. Ezequias, ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. E diz mais o texto que nunca houve ninguém semelhante a ele.
Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Então a gente vê que há pontos positivos aqui, na vida desse rei, no reinado dele. Mas eu te faço uma breve pergunta: será que é fácil seguir ao Senhor nos momentos de bonança? Eu tenho certeza que é. Não é tão difícil. É fácil seguir a Deus quando tudo vai bem, quando os ventos não sopram ao contrário. É fácil seguir o Senhor quando o perigo não espreita, quando você não passa por situações difíceis, quando as dívidas não batem na sua porta, os credores vão atrás dos seus bens e penhoram os seus bens. É muito fácil seguir a Deus quando há essa liberdade. É muito fácil. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis 18, verso 9, e veja que acontece um problemão aqui. De repente, o cerco. De repente, eles foram cercados. E agora o que fazer? Veja, no quarto ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanassés, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. O rei da Síria estava vindo com peso contra Judá. E agora o que fazer? E agora o que fazer? A Síria tinha um exército numeroso. Israel era pequeninha aos olhos da Síria. E agora o que fazer? E verso 10 diz mais: ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, e o 9º do reinado de Oséias, rei de Israel. Observe, amados, que é no meio dos conflitos, é no meio das adversidades, que Deus separa homens de meninos. Sabe, é o que o pastor Rai fala, tem muitos bobinhos, tem muita infantilidade no meio gospel, no meio evangélico, pessoas que se denominam cristão, mas não têm referência nenhuma com Cristo, pessoas que se dizem ser cristão, mas não vêm na igreja, o seu prazer é Netflix, o seu prazer é assistir mangá, o seu prazer é ir para um cinema, sair com a galera, comer uma pizza com a galera, mas aprender da palavra de Deus, isso é 2º, 3º e 4º plano. O que fazer em meio às adversidades? Os assírios, eles chegaram, geralmente as cidades elas eram cercadas por muros. Então os assírios chegaram, cercaram a cidade. E então a primeira coisa que eles cortam é os mantimentos. Água, vamos cortar o leito que vai abastecer a cidade. Vamos cortar a irrigação. Vamos cortar os alimentos. Eles vai ter que, por exemplo, se eles plantar dentro da cidade, não vai ter água. Então, eles vão ter que racionar. Eles vão ter que praticar até canibalismo. Eles vão ter que passar dias de fome. Eles vão ter que se humilhar. Eles vão ter que pedir, implorar para que eles sejam um escravo dos assírios. E com isso o rei, ele consegue fazer o que quiser, porque a cidade está cercada. E a grande pergunta é: o que fazer em meio aos obstáculos que a vida nos impõe? O que fazer em meio às dificuldades que nos sobrevêm? Aquela que você nem espera e ela bate à sua porta. Amados, os assírios, eles não estavam para brincadeira. Eles invadiram
Eles invadiram a cidade de Samaria, que era a capital de Israel. Eles invadiram Samaria no cabo de 3 anos. E então ele começa a deportar as pessoas. Veja o que diz verso 10 e 11. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias e o 9º do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá e Gozã, junto ao rio Habor, nas cidades dos Medos. Vocês lembram que eu falei que as tribos elas foram divididas? Então, imagine só que das 12 tribos, restaram somente uma. Esse rei da Síria, ele foi muito inteligente, ele fez uma jogada política, fazendo o quê? Ao invés de matar as pessoas, dar cabo delas, eles enviaram essas pessoas para as suas terras, para as terras da Síria. E então, essas pessoas, elas tiveram que conviver, tiveram que casar com as mulheres assírias, ou as mulheres tiveram que casar com os homens assírios, e então, eles implantaram a cultura, implantaram a religião na vida desses judeus, desses israelitas. E então, amados, essa medida que ele tomou, que esse rei tomou, ela praticamente exterminou as tribos de Israel, sobrando apenas a tribo de Judá, porque era uma promessa de Deus, de que não ia faltar sucessor ao trono de Davi, e o qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio dessa linhagem. Então o rei da Síria, ele fez essa grande jogada, tudo por culpa do quê? Verso 12, 18, 12, eu quero ler com vocês. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não obedeceram a essas ordens, nem as praticaram. Qual é o motivo da grande perda das tribos, da identidade de povo de Deus? Foi a desobediência, foi o se afastar dos caminhos do Senhor. E eu te pergunto, você é realmente cristão quando as coisas saem do controle? Quando você perde o controle da sua ação, você é realmente cristão? Ezequias, ele confiava no Senhor até certo ponto. Ezequias, ele confiava no Senhor até aqui, mas quando ele foi apertado pelo cerco dos assírios, ele falou uma palavra, que está lá em, se eu não me engano, no verso 13, eu não cheguei a anotar, ele fala assim: pequei, ou errei contra ti, contra o Senhor. E então ele fala isso para o rei da Síria, fazendo uma referência a 2 Reis 18, verso 7, que diz: o Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo o que ele fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Então é onde ele diz: errei contra o Senhor, errei contra ti. Mas esse Senhor que ele se refere, não é Deus, é o rei da Síria. Então, nessa medida desesperada, Ezequias, ele implora: fala o seu preço, ó rei, quanto que é? E eu pagarei. E então o rei fala: é 300 ciclos de ouro. Quer dizer, deixa eu ver aqui, eu perdi a referência. Então, aqui, isso. Então o rei Ezequias enviou o rei
enviou, então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, verso 14, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Zedequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Na Bíblia, nos comentários da Bíblia NVI, diz que 300 talentos de prata é equivalente a 10 toneladas de prata. E 30 talentos de ouro é equivalente a 1 tonelada de ouro. Amados, é 1000 quilos de ouro. 1000 quilos de ouro. O rei teve que tirar todo o ouro do templo sagrado de Deus. E é onde eu entro no segundo ponto. Cedendo às pressões. Quando você é pressionado, quando você é oprimido, você vai dar tudo de bandeja para o inimigo? Sabe, amados, o mundo ele vai cobrar caro pelo seu erro. O mundo vai cobrar caro pelo seu erro. Primeiro ele te atrai, depois ele vai cobrar um alto preço que você não consegue pagar. E você fica numa dívida impagável com ele. E o que fazer quando o pavor nos assombra? O que fazer quando não há mais saída? O que fazer quando as coisas fogem do nosso controle? Qual é a melhor atitude a ser tomada? Qual é a melhor maneira? Qual é a saída? O que fazer? Salmos 27, leia comigo, Salmo 27, do 1 ao 3. Davi, ele sabia a resposta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante no Senhor dos exércitos. Aleluias. O rei Davi, ele tinha essa convicção, meus amados, que Ezequias não teve. Ainda que me espreite, ainda que me cerque os meus inimigos, eu não vou temer, eu não vou me abalar, porque eu sei o Deus que está comigo, eu sei o Deus que eu confio no Deus Todo-Poderoso. Onde é que está a sua confiança, amados? É no Egito? É no rei da Síria? Mais uns salmos para nós ler, Salmo 118, verso 9 ao 10. Salmo 118, 9 ao 10. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as eliminei. Então a melhor resposta, meus amados, para todos esses dilemas, para toda essa pressão, para toda essa opressão, para tudo isso, esses problemas que nos vêm, que nos amedronta, que rouba a nossa paz, a melhor resposta é a oração. Oração acompanhada com a fé de que Deus pode te tirar dessa situação, de que Deus pode mudar a história de qualquer um que esteja passando por situações semelhantes a essa. Não entregue os seus talentos para o inimigo.
Deus te deu talentos preciosos. Não faça na semelhança do rei Ezequias, que ele pegou o ouro dos umbrais da porta do Senhor, do templo do Senhor, e deu para um rei iníquo, profano, o rei da Síria. Ele tirou algo que não era dele, que não pertencia a ele. Deus te deu talentos excepcionais, talentos maravilhosos, e tem muita gente que está entregando de bandeja para o inimigo, está entregando de graça para o inimigo. Eu me lembro da história de Gomer, mulher de Oséias, que ela diz: eis que eu vou atrás dos meus amantes, que me dão meu linho, meu trigo, meu azeite, a minha cevada, são eles que me dão de tudo. E Deus é como se falasse assim: deixa de ser besta, mulher, sou eu quem te dou de tudo, sou eu quem te dou o linho, o trigo, o azeite, a cevada, sou eu que te dou de tudo. Eu vou colocar diante de você uma cerca viva, para que quando você vá em direção aos seus amantes, você perceba isso, que sou eu que tenho te abençoado. Não entregue os seus talentos de bandeja para o inimigo, não busque conselhos do inimigo. O rei Ezequias, ele deu toda a prata que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. E essa mensagem é para você, querido irmão. A partir do momento que você caminhou, você começou a sua caminhada com Deus, Ele te revestiu de talentos maravilhosos, alguns com dom de cura, alguns com dons de profecia, alguns com dons de intercessão, alguns com dons de louvar, de adorar, e muitos estão nos bares cantando em barzinhos, muitos estão jogados, muitos esconderam seus talentos, não oram mais pelas madrugadas, não buscam mais a presença de Deus, enterraram os seus talentos, os seus tesouros. Cantores que não cantam mais para Deus, mas querem impressionar o inimigo. Músico que manuseava muito bem os seus instrumentos e agora toca para o inimigo. Pastores, pregadores que pregavam mensagens extraordinárias, que quando pregava, multidões se rendiam aos pés de Cristo, e agora se voltaram contra a palavra do Senhor. Voltem-se para Deus. Essa mensagem é para você que está nos assistindo. Você que passou por alguma experiência, mas que está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Deus enquanto ainda há tempo. Não brinque de ser crente. Ser cristão é coisa séria. Veja o preço que as tribos de Israel pagaram. Elas perderam a sua identidade com Deus. Elas não foram mais reconhecidas como povo sagrado de Deus, povo santo escolhido de Deus. Quantas pessoas esconderam seus talentos, amado? Volte-se para o Senhor. É num momento de provação, amados, que a nossa identidade ela é revelada. É num momento de pressão que o nosso caráter é revelado. O que você faz naqueles momentos de pressão? Sua boca sai bênção ou sai palavrões? Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, quando alguém pisa no seu calo, no seu pé, o que você faz? Quando você é traído, quando você é traída, o que você faz? E eu já estou terminando. O que podemos aprender com esse breve relato acerca do rei Ezequias? É que as dificuldades elas virão, amados. Elas vão bater na porta. Elas vão bater na sua porta. E muitas vezes estaremos cercados
por coisas que nós achamos difíceis demais para suportar. Seja dívida, seja alguém te oprimindo, seja uma depressão, aquilo que você não consegue mais se libertar, aquilo que você fala assim, não, eu vou entregar tudo, eu vou tirar minha vida. Não dê o seu bem mais precioso para o inimigo. Faça como Davi. Eu não vou me assustar quando eu estiver cercado pelos meus inimigos, porque a minha confiança está no Senhor. Não vou me amedrontar quando vierem os embates, a minha confiança está no Senhor. Confie somente no Senhor, amados, e as dificuldades elas vão cair por terra. Você que nos assiste está afastado dos caminhos do Senhor. Você que foi revestido de dons extraordinários. Você que viu Deus fazer coisas extraordinárias por meio das suas mãos, por meio das suas orações, por meio das suas intercessões. Você que louvava ao Senhor com alegria, com reverência, com o coração, com a sua alma. Você que adorava orar pelas madrugadas e não busca mais, está afastado, está longe dos caminhos do Senhor. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. O Senhor continua a chamar. Volte para o Senhor. Você que entregou os seus tesouros ao inimigo, volte-se para o Senhor. Você que está cantando nos barzinhos, que era levita, volte-se para o Senhor. Você que exercia o dom da cura, e agora está com as mãos manchadas de pecado, volte-se para o Senhor. Você que era um pregador exímio da palavra de Deus, que o Espírito Santo fazia maravilhas te usando, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Esse é o momento de se arrepender, de voltar a ter aquela velha intimidade com Deus. Ainda dá tempo de se arrepender, meu irmão, minha irmã. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Dê os seus dons para Deus. Dê os seus talentos para Deus. Invista no reino de Deus. Eu queria terminar usando uma frase de Billy Graham, que diz assim, Satanás dirá no início da sua vida que é muito cedo para servir a Deus, e depois no final dela dirá que é tarde demais. Vou repetir: Satanás dirá no início da sua vida que é muito cedo para servir a Deus, e depois no final dirá que é tarde demais. Não precisa mais não, você já está no bico do corvo, precisa mais não. Nunca é tarde para se arrepender e voltar-se para Deus. Amém, amados? Não siga o exemplo do rei Ezequias, que nesse momento de desespero, ele deveria orar, pedir orientação de Deus, mas ele foi lá e arrancou todo o ouro e deu ao inimigo. Cedeu ao inimigo. E por causa disso, por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus, tribos foram dizimadas. Amém, pastor Rai? Que Deus fale grandiosamente ao seu coração nessa noite, que você saia daqui sabendo que, se você por algum momento escondeu esses talentos que Deus te deu, você enterrou esses talentos, não busca mais, não ora mais pelas madrugadas, você que exercia dons maravilhosos,
servindo no reino de Deus, e agora não faz mais, se afastou, se esfriou. Deus está falando ao teu coração. Deus está falando ao teu coração nessa noite. Esse é o momento de arrependimento. Esse é o momento de conserto com o Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe esse chamado de Deus se apagar na tua vida. Não quero saber. Eu tenho outras prioridades. Dê prioridade ao reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Obedeça aos mandamentos de Deus, e tudo vai prosperar na tua vida. Oh, soberano Deus, a tua igreja ouviu a tua mensagem. O teu povo ouviu, Senhor, aquilo que o Senhor queria tratar com cada um no seu íntimo. Continua orientando, continua capacitando, continua atraindo eles, ó Pai, para os teus caminhos, para que eles reconheçam que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és justo, que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Continua salvando, continua resgatando, continua atraindo vida e fortificando, fortalecendo aqueles que estão fracos. Em nome de Jesus nós te adoramos, nós te bendizemos e dizemos do nosso coração: faça a tua vontade em nós, em nome de Jesus, amém.